CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e o 33º episódio do CRP Cast marca o mês da luta antimanicomial. Neste episódio, convidamos as conselheiras Marina Medeiros Pombo e Luciana Barcelos Fossi a falar sobre as comunidades terapêuticas e o desmonte da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. A roda de conversa é mediada pela conselheira Maíra Medeiros Osório. No quadro Psi o Quê, convidamos o professor Sidney Barreto Nogueira, doutor em semiótica e autor do livro Intolerância Religiosa, a falar sobre racismo religioso. Nas locuções, contamos com a participação da conselheira Camila Dutra dos Santos e do conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes. CRP destaca. Olá, eu sou a conselheira Camila Dutra dos Santos e quero compartilhar com vocês informações sobre a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia, criada para estabelecer normas quanto ao caráter laico do exercício da profissão e sobre articulações que estão sendo feitas entre conselhos federal e regional. Em abril, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução CFP número 7, de 2023, orientando que a atuação das pessoas psicólogas deve ser feita com base no respeito à singularidade e à diversidade de pensamentos, crenças e convicções de indivíduos e grupos, de forma a considerar o caráter laico do Estado e da psicologia como ciência e profissão. A resolução reafirma as diretrizes e princípios instituídos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, CPP, e na legislação brasileira acerca do tema. O texto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, a APAF, maior instância deliberativa do sistema Conselhos de Psicologia, formada pelo CFP e pelos 24 conselhos regionais de todo o país. De acordo com a resolução, no exercício profissional, as profissionais da psicologia devem utilizar princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, e considerar a laicidade como pressuposto do Estado democrático de direito, fundado no pluralismo e na garantia dos direitos fundamentais. Acesse o site do CRPRS e leia a resolução na íntegra. No início de maio, a diretoria do Conselho Federal de Psicologia esteve na sede do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para reuniões de composição e articulação política entre as gestões. Foi um encontro importante para reafirmar o compromisso e a aliança entre a gestão do CFP e do CRP-RS e estabelecer articulações entre as autarquias na construção de psicologias onde caibam todas, todos e todes, calcadas em práticas antirracistas, antissexistas, anticapacitistas e anti-LGBTQIA+, fóbicas. Arte Psi. Olá, aqui é o conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes e trago 2 dicas literárias que conversam com temas deste episódio. A primeira dica é do livro Intolerância Religiosa, do Babalorixá Sidney Nogueira, mestre e doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo. O livro apresenta um histórico da intolerância religiosa no Brasil, lembrando também de momentos importantes da história da humanidade marcados pela dominação religiosa, como o Império Romano, a Idade Média e o nazismo.
A partir daí, discute a expressão intolerância religiosa, utilizada atualmente para descrever um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças, rituais e práticas religiosas consideradas não hegemônicas. Práticas que, somadas à falta de habilidade ou à vontade em reconhecer e respeitar diferentes crenças de terceiros, podem ser consideradas crimes de ódio que ferem a liberdade e a dignidade humanas. O livro é uma publicação da editora Jandaíra e compõe a coleção Feminismos Plurais. Sidney participa deste episódio do CRPcast falando sobre racismo religioso. A segunda dica que trago é do livro Salvar o Fogo, lançamento de Itamar Vieira Júnior pela editora Todavia. A força da obra reside na forma habilidosa que Itamar Vieira Júnior mescla a trajetória íntima de seus personagens com traços da vida social, emocional e cultural brasileira. A história de Salvar o Fogo se passa em um povoado rural conhecido como Tapera de Paraguaçu, às margens do rio de mesmo nome, no interior da Bahia, uma comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origem afro-indígena que vive à sombra do poder da Igreja Católica, dona de um mosteiro construído no século XVII e detentora do domínio das terras e dos humores de seus membros religiosos, também suscetíveis à cobiça e às paixões. Épico e lírico, com o poder de emocionar, encantar e indignar o leitor a cada nova página, Salvar o Fogo nos mostra que os fantasmas do passado de uma família muitas vezes não se distinguem dos fantasmas do país. Uma trama atravessada pelos traumas do colonialismo que permanecem vivos como uma ferida ainda aberta. Psi o quê? Você sabe o que é racismo religioso e de que forma essa violência afeta a população negra? No Brasil, país estruturado pelo racismo, o termo intolerância religiosa nem sempre consegue descrever as violências sofridas pelas pessoas que cultuam orixás, povos da rua e outras entidades que não cabem no imaginário ocidental. Nesse sentido, o termo racismo religioso surge para definir uma prática que ameaça a liberdade e a existência dos povos de terreiro há séculos. Convidamos o babalorixá Sidney Barreto Nogueira a explicar o conceito de racismo religioso. Sidney é doutor e mestre em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, pensador preto decolonial e coordenador e professor do Instituto Ileará, Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras. É também autor dos livros Coisas do Povo do Santo e Intolerância Religiosa, finalista do Prêmio Jabuti em 2021 e membro consultivo da Unesco, SOST, Cátedra de Sustentabilidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Racismo religioso é um fenômeno brasileiro, especificamente brasileiro, não é, que diz respeito à perseguição das religiões com matriz civilizatória africana no Brasil. Portanto, o racismo religioso ele está dentro do espectro do racismo estrutural, do racismo sistêmico, e o componente que o diferencia de intolerância religiosa é a racialização, não é? Nós temos visto recentemente, não é, um avanço, não é, do ódio, não é, do crime de ódio, do discurso de ódio contra as pessoas, não é, as existências pretas, pretos, pretes. Isso tem avançado bastante. Nesta semana mesmo, nós tivemos vários casos de racismo. E o racismo religioso, ele é justamente a manifestação do racismo, do ódio, do crime de ódio, da perseguição, da violência contra as pessoas pretas, pretes, praticantes das religiões de matrizes africanas no Brasil. Também por isso, talvez, o número de pretes
seguidores ou associados vinculados às religiões de matriz africana no Brasil esteja reduzindo, porque em alguma medida, quando uma pessoa preta ela se associa a uma religião também preta, ela recebe sobre si mais uma camada de subalternização, uma camada de ódio, uma camada de perseguição. As pessoas, praticantes de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque do Rio Grande do Sul, Nagô, Nagoiebá, elas são hostilizadas nas suas famílias, quando nas famílias há também praticantes neopentecostais ou protestantes, elas são hostilizadas no trabalho, porque às sextas-feiras, se utilizam de roupa branca, são hostilizadas pelo uso do fio de contas, dos colares de miçangas sagrados associados aos orixás e os espíritos encantados, pretos velhos, caboclos, exus e pombagiras. Então, essas pessoas já são naturalmente hostilizadas até em família, E no trabalho também. E, às vezes, se essas pessoas se autodeclaram, praticantes das religiões de matriz africana, elas não conseguem trabalho. Isso é muito grave. Eu gosto de destacar que é também perigoso para a democracia. Para a democracia, a naturalização do racismo religioso é muito perigosa. Nós não podemos naturalizar esses movimentos que tentam colocar em evidência ou se colocar como única possibilidade legítima, aceitável, religiosa. Um único sistema de crenças sobre todos os outros sistemas de crenças. A violação da liberdade religiosa em todo o mundo. Em todo o mundo há a violação da liberdade religiosa. Há países em que só se é possível praticar uma única religião. Há um mapa na internet, vocês podem pesquisar, que ele faz uma análise global sobre a liberdade religiosa no mundo e ele já aponta os países em que a liberdade religiosa não existe mais. Perto de 4 bilhões de pessoas vivem em 26 países classificados como sofrendo as mais intensas violações da liberdade religiosa. Portanto, 51% da população mundial não tem liberdade de crença, não tem liberdade religiosa, não tem liberdade, inclusive, para não crer. Isso é muito sério, E isso nós sabemos que também é uma forte violação à democracia. No Brasil tem aumentado muito. Nós temos intolerância religiosa também no Brasil. Intolerância religiosa, vamos entender. Então, a intolerância religiosa, ela não está levando em conta a origem racial de um determinado sistema de crenças, nem está levando em conta o que nós chamamos de raça de uma determinada pessoa. Então, a intolerância religiosa, nós tivemos aqui um dado momento no Brasil em que, em rede nacional, na televisão, um pastor chutou, a Nossa Senhora da Aparecida. Isso já faz alguns anos. E isso é intolerância religiosa, porque nós não temos no Brasil uma experiência de Black Church, uma igreja preta. Então, na verdade, era um pastor de uma igreja lida como branca, chutando um símbolo de uma igreja também branca. Então, isso é intolerância religiosa. Ele não está movido pelo elemento racial. Agora, quando alguém joga uma pedra, nós tivemos no Rio de Janeiro um fato destes, que uma pessoa apedrejou uma menina porque ela estava vestida de branco com os símbolos do candomblé. Quando alguém incendeia um terreiro, quando os traficantes de Jesus impedem a prática de um terreiro de Umbanda ou candomblé no Rio de Janeiro, isso é racismo religioso, porque aí entra em cena a origem deste território, desta cultura, deste sistema de crenças. Então, nós temos muito esse tipo de violação no Brasil. E nós precisamos de recursos didático-pedagógicos
pedagógicos, precisamos que a escola faça o seu papel, não é, de promover não a liberdade de uma única crença, mas a liberdade de crença e também a liberdade de não crer. É preciso entender que o sentimento religioso, ele é de foro privado, não é? O Estado não pode assumir como seu esse sentimento religioso. É o que tem acontecido, não é, recentemente na promiscuidade entre política e religião, porque há projetos políticos todos baseados no exercício de poder do discurso religioso, ou que o discurso religioso tem. Então, eu penso que é fundamental que a religião volte para o seu lugar. Qual é o lugar da religião? O lugar da religião é o lugar da família, é o lugar de produção de conforto, produção de alívio da dor, não é? Produção de cura também sentimental, emocional e, sobretudo, espiritual. Este é o lugar da religião. A religião não pode fomentar violência, ódio, segregacionismo. A religião precisa voltar para o seu lugar. Eu nem penso que ela não deve dialogar com as questões políticas. Ela deve dialogar, sim. Dialogar, não se impor. Nós estamos caminhando rapidamente para um Estado fundamentalista e isso é muito perigoso. É hora de voltar. É hora de voltar. Roda de conversa. Na roda de conversa deste episódio, vamos debater sobre o controverso papel das comunidades terapêuticas e o desmonte da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. O tema ganha destaque no mês de maio, quando comemoramos o Dia da Luta Antimanicomial. Recente decreto publicado pelo governo federal criou o Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, sendo alvo de críticas de movimentos sociais e entidades ligadas ao tema. Além disso, vamos tratar da reestruturação das RAPs, visto a desigualdade de investimento que privilegia as comunidades terapêuticas a custo do financiamento de dispositivos e ações já existentes, como centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, consultórios na rua e unidades de acolhimento adulto e infantil. Seguem a lógica antimanicomial proposta pela reforma psiquiátrica. Convidamos as conselheiras Luciana Barcelos Fossi e Marina Medeiros Pombo a participarem desta roda de conversa, mediada pela conselheira Maíra Medeiros Osório. Luciana é mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integra o grupo de trabalho das comunidades terapêuticas do CRPRS. Atua como psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial de Dois Irmãos e no consultório privado. Marina é mestranda em Psicanálise, Clínica e Cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua no consultório como psicanalista e é representante do CRPRS no Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Olá, vamos dar início então à nossa roda de conversa. Bem-vindas as nossas convidadas Luciana e Marina. Vou começar então fazendo uma pergunta para a Luciana. Qual a importância de se reafirmar a lógica antimanicomial e o cuidado em liberdade ainda nos dias de hoje? Olá, Maíra e Marina, um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante para a gestão do Conselho de Psicologia. Bom, o motivo de a gente precisar, de forma recorrente, reafirmar a defesa do cuidado em liberdade e da luta antimanicomial diz respeito a uma série de medidas e iniciativas por parte dos governos de trazer para a rede de cuidados do usuário de saúde mental perspectivas que não dialogam com o cuidado e liberdade. Uma das questões especificamente é o grande incentivo financeiro designado às instituições que são conhecidas como comunidades terapêuticas, que partem da premissa de que o isolamento por um longo período de tempo é um tratamento adequado para pessoas que têm questões com o uso de substâncias psicoativas e também de álcool. Então, a gente tem perspectivas concorrentes em relação ao direcionamento da política de saúde mental. Mais uma pergunta, então.
Como que foi criado e qual o objetivo do grupo de trabalho das comunidades terapêuticas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul? Vamos lá então, Maíra. O que aconteceu em janeiro deste ano? Fomos surpreendidos com a criação de um departamento de apoio às comunidades terapêuticas dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome do governo federal. E isso, para nós, significou um alerta em relação a um fortalecimento, então, do incentivo a essas instituições. Assim sendo, nós, na gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, decidimos criar esse IGT para discutir, então, qual o papel do Conselho de Psicologia no que diz respeito à atuação das psicólogas dentro dessas instituições, bem como o que diz respeito à fiscalização destes locais, porque são locais de atendimento, são locais onde as psicólogas atuam e, portanto, tange aquilo que é a função precípua do nosso conselho, que é orientar e fiscalizar a prática das psicólogas. Recentemente, isso foi na semana passada, né, houve uma mudança de nome, inclusive, desse departamento. O que não significa, né, que foi, digamos assim, uma batalha vencida. Então, o Conselho Nacional de Saúde, né, que é um órgão de controle social, fez a solicitação da extinção deste departamento. Ele não foi extinto, mas ele trocou de nome. Então, no dia 22 de maio, ele passou a se chamar Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas. Ou seja, ainda cabe dentro deste departamento o apoio às comunidades terapêuticas que, sabidamente, têm recebido uma verba muito significativa por parte do governo federal, em detrimento das verbas que financiam os serviços de atenção territorial e de cuidado em liberdade, que são os CAPs, né? Atualmente, a verba que financia os CAPs, ela está congelada desde o ano de 2014, ou seja, temos um déficit muito grande em relação ao financiamento desses serviços que, por óbvio, precariza o cuidado que esses locais, então, podem fornecer. Assim sendo, nosso GT, né, se dedica, então, a avaliar, né, toda essa conjuntura e, a partir disso, então, designar que ações iremos fazer no campo das comunidades terapêuticas. Então, obrigada, Luciana, pela tua participação. Muito importante esse debate nesse momento, né? Agora eu passo a palavra para a Marina e queria saber dela qual o impacto na política de saúde mental do decreto presidencial que cria o Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento em Álcool e Drogas. Olá a todas, todos e todas. Fico bem feliz de participar dessa conversa. Obrigada, Maíra, pela pergunta e que bom te ouvir, Luciana. Então, a gente sabe que um dos impactos da saúde mental é na questão dos financiamentos mesmo, né? A gente está com um subfinanciamento na saúde e um superfinanciamento, então, às comunidades terapêuticas. Eu quero que vocês atentem, como a Luciana já marcou bem, né, Maíra, a troca do nome do departamento, que antes era de apoio às comunidades terapêuticas, para agora incluir um acolhimento, né, e abrir um pouco mais o nome. A gente já tem algumas notas de algumas instituições falando sobre o risco que é esse tipo de instituição, de um cuidado que não é em liberdade, né, que ele é um cuidado privado e que também a gente não sei se a gente pode chamar bem de cuidado, e vou falar um pouquinho sobre isso, que é de usar o termo acolhimento para incluir adolescentes dentro das comunidades terapêuticas, né, e o quanto isso é problemático, se a gente for pensar. Né? A gente tem um ECA, a gente tem toda uma política em relação à infância e à juventude, que no momento em que, por um jogo de palavras, começar a ser incluída em espaços de privação de liberdade, acaba também sendo ferido. Então a gente precisa estar atento que, para além do impacto na saúde mental de pessoas adultas, a gente está aí num risco de que esse impacto também ocorra em relação a crianças e adolescentes, né? Principalmente adolescentes. E acho que aí entra uma outra
discussão, que é o fato de esse departamento não estar vinculado à saúde em si. Não estando vinculado à saúde, e sim ao desenvolvimento, a gente não tem como exigir deles, né, desses espaços, o mínimo de cuidado no sentido de ter profissionais de saúde, né, especializados nesse tipo de atendimento. Então, a gente vai perdendo algumas coisas como se fosse, para quem está nos ouvindo, a nossa possibilidade de fiscalização e de requerimento, assim, né, do que a gente pode pedir de uma instituição que está vinculada à saúde. Como eles não estão vinculados à saúde, tem muitas coisas aí que podem ser passadas, né, e que nós da saúde não vemos de uma forma adequada, assim, né, e que vai poder acontecer, como não ter profissionais adequados para o atendimento, como ser um lugar de liberdade privada, né, e que a gente vai ficar um pouco de mãos atadas, porque não vai ter muito o que fazer a respeito disso, assim. Perfeito, Marina. Mais uma pergunta, então. Eu quero que tu nos conte, nos fale um pouco da organização da Conferência Livre Comunidades Terapêuticas e dos Montes da RAPS e também fale um pouco sobre a Conferência Estadual dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Então, a Luciana está fazendo parte do GT, né, das comunidades terapêuticas, eu também faço parte, a gente tem outros colegas conosco, e a Conferência Livre, que aconteceu agora em maio, ela vem desse movimento do GT também, junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Conselho Regional de Psicologia, ele tem uma cadeira dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, que eu estou ocupando nesse momento como conselheira, e visto que teria, então, a 6ª Conferência Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, a gente pensou em que temáticas cada instituições poderiam chamar para conversar. Diante dessa urgência que tanto a Luciana marca, né, e agora eu estou também marcando, de discutir o que acontece com as comunidades terapêuticas, a gente resolveu, então, trazer para a pauta, né, principalmente entendendo que a gente tem muitos psicólogos também na assistência e no desenvolvimento, né? Então, como que a gente vai conversar sobre saúde em outros departamentos e como a gente vai conversar sobre esses profissionais que às vezes estão nesses locais, né? Pensando sua prática ética, pensando em vários sentidos. Mas a conferência em si, ela aconteceu muito baseada em a gente poder pensar que corpos são esses que acabam indo para as comunidades terapêuticas, né? E aí a gente racializa um pouco essa discussão, a gente traz para a pauta também a questão do gênero, né? De quantas mulheres acabam entrando nessas comunidades até pelo sucateamento da própria vida. E eu diria também que a gente fala um pouco sobre o que é esse sufoco material que a nossa sociedade anda vivendo. Porque não existe saúde mental sem um mínimo de qualidade de vida, né, para a nossa população. Abrimos a discussão da Conferência Livre falando um pouco então disso, assim, né, desse sufoco material, do como psiquicamente a gente está saindo de uma pandemia, isso ainda tem resquícios e diante disso aparece esse lugar de cuidado, entre aspas, né, prometendo aí várias coisas. Então, para que realmente isso está servindo e quem são os corpos que vão para esses locais. Além, é claro, que a gente pôde discutir, né, e acho que isso na Conferência Estadual de Direitos Humanos também aconteceu essa discussão a respeito do financiamento mesmo. Porque daí, para além da discussão política, né, política nesse sentido de existências, a gente precisa pensar em o que dá o financiamento, o que dá a base para que essas políticas se efetivem ou não, né? Então, a gente entrou bastante firme nessa discussão de esse dinheiro que vem para as comunidades terapêuticas realmente venham para a RAPS, né, que é a nossa pauta desde a criação do SUS, né? Descentralização, de cuidado em liberdade, de um respeito de equidade, de universalidade e de integralidade do sujeito, que a comunidade terapêutica acaba ferindo. Mas é mais ou menos por aí. Obrigada, Marina. Acho que muito importante, né, o nosso papel, o nosso compromisso, né, em reafirmar, né, a luta antimanicomial, o cuidado da liberdade. Foi muito bom, né, vocês contribuíram muito com a fala de vocês. Queria agradecer a participação aos nossos ouvintes também. E me despeço aqui e passo a palavra para vocês fazerem uma fala final, se despedirem. Até a próxima. Obrigada, Maíra, pelas palavras. Marina, também muito bom trocar contigo aqui nesse espaço que é dedicado a informar a nossa categoria sobre o que estamos fazendo no âmbito da gestão. Contem conosco, seguimos na luta e um abraço. E eu que estou super feliz de dividir mais um espaço com vocês, né? E dizer para todos, assim, que a gente esteja um pouco atento. E aí eu vou fazer uma chamada, já que a Luciana já agradeceu, né? Eu vou dar tchau e agradecer, mas fazendo uma chamada principalmente para a gente tomar cuidado com o que vai ser feito a respeito das infâncias e das adolescências. Nós, como gestão, estamos atentos, mas acho que uma movimentação social e da categoria é muito importante nesse sentido. Um abraço.
Esperamos que tenham gostado do 33º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.